Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou ao meu coração. E eu não sei como você se encontra hoje, né? Como está sendo o seu dia, mas eu quero te dizer que não existe lugar onde o Senhor não possa alcançar. Eu não sei onde você se encontra, se você se encontra na sua casa, talvez no seu trabalho ou num leito de hospital. Não existe lugar onde o Senhor não possa alcançar. E por certo, hoje Ele falará um pouquinho mais aos nossos corações, nos encorajando, nos dando forças para prosseguirmos a sua caminhada. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo Epístola aos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 1 ao 13. É um texto, né, um pouco, alguns versículos, mas eu gostaria muito de ler todos esses versículos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês já não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Glória a Deus por essa palavra. A Epístola de Hebreus, irmãos, ele foi escrito por um autor anônimo, né? Nós não sabemos quem escreveu essa epístola, mas nós sabemos que ela veio com uma finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo e último superior sumo sacerdote. No capítulo 11, se voltarmos um capítulo, nós veremos que o capítulo 11 é um discurso sobre a fé. E ele dá vários exemplos de heróis da fé, irmãos cristãos primitivos que correram a sua caminhada e que foram exemplos de fé para nós. Agora, no capítulo 12, ele já nos traz a proposta, né, de uma corrida. É como se ele estivesse falando sobre uma corrida. Então, nós vemos no texto que diz, no versículo 1: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande testemunha, as mesmas pessoas que ele cita no capítulo 11 como heróis da fé são a grande testemunha que estão nos rodeando. E é como se o céu tivesse uma expectativa de nós.
essas pessoas não são apenas espectadores, não são pessoas que estão olhando e vendo a nossa caminhada, mas são pessoas que venceram com mártires, são pessoas que correram a corrida que lhe fora proposta e venceram. E estão olhando e vendo qual é a nossa caminhada. Existe uma expectativa do céu sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a nossa caminhada. É como se o autor ele estivesse falando assim: estamos em uma corrida, estamos em uma caminhada. E estamos sendo observados por aqueles que já foram antes de nós. E que estão lá aguardando ansiosamente como iremos vencer, como iremos avançar. E essa testemunha, né, como for apresentada no capítulo 11, como Enoque, Abraão e outros homens e mulheres de Deus, eles não... Como eu disse, né, eles não estão vendo apenas como espectadores, mas eles são exemplos e testemunhas de que chegaram e que nós também iremos chegar até o fim. Assim como eles também chegaram, nós também vamos chegar. Uma das maneiras, né, na verdade, esse capítulo fala muito sobre a perseverança, né? E uma das maneiras de nos mantermos perseverantes e encorajados é olharmos para aqueles que também venceram. Quando nós olhamos e lemos o capítulo 11 nos encoraja. Assim como eles chegaram, nós também chegaremos. Se estivermos com os olhos fitos em Jesus, se estivermos com um objetivo claro daquilo que nós queremos e daquilo onde nós vamos chegar, com certeza chegaremos. Interessante, irmãos, é que se analisarmos a nossa vida, facilmente nós nos distraímos com qualquer coisa. Facilmente, pela corrida do dia a dia, pela nossa caminhada, nós nos distraímos com qualquer coisa. Nós facilmente deixamos de orar, às vezes de fazer o nosso momento devocional por conta da correria. E às vezes não são coisas ilícitas, são coisas lícitas. São coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, o nosso mundo, muito trabalho. Às vezes nós trabalhamos demais e o nosso momento com Jesus, o nosso momento de devocional, de oração, de jejum, sempre fica para depois. Mas aqui o autor ele nos chama a atenção, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Precisamos deixar tudo aquilo que nos impede de avançar. Tudo aquilo que nos rouba o foco, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que tem roubado a nossa atenção, tudo que nos atrapalha. Devemos em todo tempo nos perguntar: será que isso é bom? Será que isso está roubando o lugar de Deus em minha vida? Será que isso está me atrapalhando? Às vezes é uma amizade, às vezes uma conversa com alguém, às vezes algo que estou olhando em uma rede social, ou algo que está à nossa volta, porque o inimigo, irmãos, ele é sujo. Ele está à espreita, ele está esperando uma oportunidade para vir e nos assediar, para vir e nos atacar, para vir e roubar o nosso foco. E se não estivermos com os olhos fitos em Jesus, se não tivermos com os olhos fitos no alvo, perseverantes, nós seremos distraídos, nós seremos roubados pouco a pouco. E quando nós vamos tornar a si, vamos perceber, estamos totalmente envolvidos com as coisas deste mundo. Estamos envolvidos com aquilo que o inimigo quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não desiste. Que possamos estar perseverantes, irmãos. Que possamos nos deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nos rouba a nossa intimidade, a nossa comunhão. O nosso caminhar com Jesus. Tudo que nos embaraça nessa vida, devemos deixar. Tudo o que nos atrapalha de estar mais perto de Jesus, mais perto da nossa comunhão com Deus, nós devemos deixar. Às vezes o entretenimento,
Às vezes, irmãos, uma aflição que estamos vivendo e quando olhamos, já percebemos que estamos reclamando ou murmurando, ou às vezes falando algo que não agrada ao Senhor. Então, que possamos nos livrar de todo o embaraço. Existe uma grande testemunha que nos acompanha, que está olhando para nós. O céu está olhando para nós. E Ele tem uma expectativa que seremos também vencedores. Mas para isso precisamos nos desvencilhar de todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos envolve. Para que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não estamos falando de qualquer corrida. Estamos falando da vida eterna. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. Que possamos permanecer nesse foco e que nada possa nos atrapalhar. É uma corrida que existe perseverança, entrega por inteiro de todos nós. O mais importante dessa corrida é mantermos o foco, onde queremos chegar. Para um corredor, o mais importante para ele é a linha de chegada, ele tem o foco, ele sabe aonde quer chegar. Nós até podemos pegar um exemplo de algum atleta, alguém que tem um objetivo, né? Muitas vezes ele passa aí por uma restrição alimentar, né? Porque ele tem um objetivo. Ele precisa alcançar aquele foco. E assim somos nós. Nós temos um objetivo. E nós temos um alvo. E nessa caminhada, às vezes nós precisamos nos desvencilhar daquilo que nos rouba o foco de chegarmos ao nosso objetivo. No versículo 2, ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à direita do trono de Deus. Mais importante, irmãos, do que os heróis da fé citados no capítulo 11, que são de extrema importância para todos nós. Mais importante é o nosso Senhor Jesus. Ele suportou coisas piores aqui nessa terra do que qualquer um. Ele é o nosso exemplo perfeito. Ele desprezou a vergonha e a afronta pela alegria que estava proposta. A sua crucificação, irmãos, envolveu vergonha, envolveu dor, mas ele não se importou com tudo aquilo. Mas por amor a mim e a você, ele suportou a afronta. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é para quem nós devemos olhar. É para Ele que os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o vencedor. Aleluia, glória a Deus. Não podemos tirar o foco de Jesus, irmãos. Eu sei que às vezes a caminhada ela é difícil, ela é árdua, ela é espinhosa. Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo aquilo que nos embaraça e tudo aquilo que nos impede de chegar, fica para trás. Muitas vezes, muitos podem, em sua caminhada, às vezes nós já ouvimos vários irmãos desistindo da caminhada cristã. Ai, porque eu fiquei triste, eu me decepcionei. Eu olhei para o homem, fiquei frustrado, mas não olhe para o homem, olhe para Jesus, o autor e consumador. É por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós devemos olhar, irmãos. Que não olhemos para o mundo e nem para as pessoas, mas que o nosso olhar esteja fixo em Jesus. Aquele que suportou a cruz, a vergonha, a dor por nós, que possamos valorizar aquilo que Ele fez na cruz por nós. Aleluia. Não devemos tirar o foco de Jesus. Pedro, em uma passagem em Mateus 14, 23, é um exemplo de que em nossa caminhada, muitas vezes nós inicialmente estamos olhando para Jesus, mas às vezes a circunstância ao nosso redor nos faz com que nós percamos o foco. E Pedro, nessa passagem, ele duvidou, né? Ele duvidou. E aí, a partir que ele começou a duvidar, perder a sua fé, ele começou a afundar.
tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, pelo vento que assoprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Pedro é um exemplo de que estava ali olhando para Jesus com seus olhos fixos em Jesus. Jesus mandou que ele viesse, ele foi ao encontro de Jesus. Teve coragem, andou inicialmente sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então, irmãos, que nós possamos olhar para Jesus e não ficar com medo, assim como Pedro teve aqui nessa passagem. Pedro ficou com medo do vento, mas ali o dono estava ali com ele, o mestre estava com ele, aquele que dá ordem para o vento cessar, aquele que acalma o mar. Então, irmãos, em nossa caminhada nós temos Jesus ao nosso lado. Nós temos Ele, o Todo-Poderoso, que acalma qualquer tempestade. Ele nos ajuda a caminhar. É Ele que nos dá força. Cristo é o nosso maior exemplo. E Ele não é só nosso exemplo, mas Ele nos capacita a continuar a caminhada. Se nós analisarmos a sua palavra e nos entregarmos ao Espírito Santo, Ele aumenta a nossa fé e nos capacita a completarmos essa corrida. Aconteça o que acontecer, irmãos. Aconteça o que acontecer, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. E esse capítulo 12, que nós lemos, fala sobre essa perseverança de nós estarmos em uma corrida, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas ele também, o texto também trata do amor de Deus. Falando do amor de Deus e também por Ele nos amar, Ele nos repreender. A importância, nós vemos nesse texto a importância da correção. Que a correção é a prova do amor de Deus por nós. Satanás, por muitas vezes, o inimigo de nossas almas, ele quer nos tirar esse foco. Às vezes nós passamos por uma adversidade, por uma situação e muitas vezes, ele vem assim: então Jesus não está com você porque Ele está permitindo essa situação. Não, o Senhor é um Pai amoroso. A mão do Senhor está sobre nós, o seu coração também nos olha com amor. O Senhor, Ele nos olha com amor, Ele não permite nenhuma tribulação que não seja para nos ensinar. E nenhuma tribulação Ele nos deixa só. Eu não sei qual é o tipo de tribulação que você tem passado, qual é a angústia, o tipo de dor que você tem passado, mas o Senhor está com você em algo, Ele quer ensinar. Algo Ele quer nos ensinar. Não existe nenhuma tribulação que não nos traga coragem, que não nos traga algo a nos ensinar. Qualquer que seja a experiência, é possível estar certo que a mão do Senhor está sobre nós, que o seu coração bondoso está sobre nós. Deus, Ele permite algumas situações para nos ensinar. Não como um carrasco, não como um pai que quer nos açoitar, não, mas com amor, porque Ele quer nos ensinar. A própria palavra diz aqui no capítulo 12, se o nosso Pai terrestre, Ele nos ensina, Ele nos corrige, quem dirá o nosso Pai celestial? Nós devemos aceitar quando Ele permite algumas coisas para nos corrigir. Muitas vezes, irmãos, nós vemos a própria palavra do Senhor, Estamos meditando, estamos ali em oração, em perseverança, e o Senhor, na sua própria palavra, Ele nos traz para nos corrigir. Algo em nossa vida, o Espírito Santo fala conosco. Se nós temos essa oportunidade do Senhor falar conosco, do Espírito Santo nos confrontar em algo que nós precisamos melhorar, é porque Ele nos ama. Ele diz aqui na sua própria palavra,
que Ele faz isso, Ele nos disciplina, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então nós devemos aceitar também a correção do Senhor. Quando algo, né, na sua palavra, ou algo em nossa vida acontecer, e nós percebemos que é algo que o Senhor está permitindo para nos ensinar, que possamos ter o nosso coração aberto e perguntar para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor quer que eu mude? Aonde eu preciso, Senhor, mudar para que o plano do Senhor, para que aquilo que Ele tem para nós seja completo e concretizado. Nós vemos também um exemplo, Jonas foi um exemplo. O Senhor deu uma palavra a ele para ele ir até a cidade de Nínive, falar àquele povo, pregar o arrependimento, mas ele temeu e ele não quis ir, ele foi para uma outra cidade. Ele foi ao contrário, né? Ele desobedeceu. Jonas desobedeceu a ordem do Senhor. Então ele entrou em um barco e foi para uma outra cidade, foi para Tarsis. E o Senhor permitiu uma tempestade que assolasse aquele barco em que Jonas estava. A tempestade assolou aquele barco quase ia arrebentando. Quando eles perceberam que aquela tempestade era por conta de Jonas, Jonas foi lançado ao mar. E imediatamente o mar que estava ali naquela grande tempestade cessou. Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou ali 3 dias e 3 noites. Irmãos, Deus permitiu aquela tempestade, que aquela tempestade assolasse o barco que Jonas estava, para que ele fosse ensinado de alguma forma, mas o Senhor também permitiu com que Jonas fosse engolido por aquele grande peixe. Também foi uma forma de livramento, porque se Jonas tivesse caído naquele mar, provavelmente não tinha colete salva-vidas, não tinha nada ali que pudesse salvá-lo. Ele ia morrer, mas o Senhor o protegeu, permitindo que um grande peixe pegasse Jonas, engolisse Jonas, e ali Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Dentro daquele grande barco, Jonas orou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Ou seja, em meio àquela provação que o Senhor permitiu que Jonas passasse, ele não estava sozinho. Foi o Senhor que provocou aquela tempestade para mostrar para Jonas que ele não deveria estar no lugar onde ele estava. Mas foi o mesmo Senhor que permitiu que o peixe o engolisse para também preservar a sua vida. E ali Jonas orou dentro daquele peixe. E o Senhor ouviu, fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra. Em terra. O peixe, aquele que estava dentro do mar, naquela tempestade, foi colocado em terra firme. O Senhor está conosco em todo tempo, em qualquer tempestade. Em tudo que nós passarmos, a mão do Senhor está sobre nós. Não existe lugar onde o Senhor não possa alcançar. Que você sinta a mão do Senhor te segurando e te protegendo, estando com você em qualquer tribulação. Tudo que o Senhor faz, irmãos, é para o nosso bem. Não existe nada que o Senhor faça para nos prejudicar, mas Ele quer ver o nosso bem. E o interessante, eu vi uma frase interessante que Jesus, o Senhor, Ele quer nos ver feliz, mas Ele também nos quer ver santo. Ele quer nos ver felizes, mas se for preciso Ele nos corrigirmos, para que possamos ser mais santos, para que possamos ser mais parecidos com Ele, para que possamos nessa grande corrida nos alinharmos àquilo que Ele quer, para que possamos chegar ao céu, Ele vai fazer. Ele vai fazer que possamos entender quando precisamos nos posicionar nessa corrida, nessa carreira, aquilo que o Senhor quer para nós. Aleluia, glória a Deus. No momento, a disciplina e as aflições, no momento em que elas vêm, não parece ser agradável, mas ela produz um efeito maravilhoso, porque nós saímos mais experientes e mais fortes. Nós saímos revigorados e entendemos aquilo que o Senhor quis tratar conosco, aquilo que Ele quis nos ensinar. E nós damos glórias a Ele, porque o seu amor bondoso nos alcança. O seu amor maravilhoso nos constrange, o Espírito Santo não nos deixa enganados. Nós precisamos agradecer, se cuidar desse amor do Senhor. Se Ele permite algumas coisas acontecerem, é porque Ele nos ama. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Não que possamos
é não desprezar o amor e a santidade de Deus quando Ele quer nos disciplinar. E o que nos traz, o que essa disciplina traz para nós? Ela traz benefícios de justiça e paz. Em vez de continuarmos a pecar, a justiça, ela nos faz com que estejamos mais perto de Jesus e que nos esforçamos a fazermos o que é certo. E a paz, ela nos traz aquela comunhão, aquela mais perto de Jesus. Ela nos traz alegria. E a correção também nos incentiva, irmãos, a estarmos mais perto da palavra, a jejuarmos mais, a estarmos mais firmes, perseverantes na palavra do Senhor. Tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso é para que possamos estar mais perto de Jesus, mais próximos dele, mais perto da sua santidade, aquilo que ele quer para nós, que sejamos santos, irrepreensíveis, para que quando ele vier, estejamos prontos. Estamos em uma grande corrida, irmãos. E precisamos deixar com todo o embaraço, todo o pecado de lado e prosseguirmos aquilo que o Senhor quer para nós. E vamos também para os versículos 12 e 13 do capítulo 12 que nós lemos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aqui, o escritor está falando para aquele que está cansado, para aquele que está desanimado, desmotivado. Ele diz, fortaleça, ele dá uma ordem, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Faça um caminho reto para os seus pés, ou seja, avante, força, ânimo. Eu sei que a caminhada está difícil, eu sei que a provação vem, eu sei que os empecilhos vêm, o mundo ele quer nos atacar, ele quer nos cegar, mas força, ânimo, força, foco, olhe para Jesus, é isso que o autor quer dizer, persevere, irmãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos fazer uma autoanálise de tudo aquilo que nos tem distanciado de Jesus e perseverarmos com confiança a corrida que nos está proposta. A corrida, irmãos, a salvação é individual, mas nós como corpo de Cristo estamos em coletividade, estamos em união. Então, ou seja, se existe um irmão ao meu lado que está fraco, que está desanimado, que eu possa ser essa pessoa que dê essa palavra de ânimo para ele, que eu possa ser esse irmão que encoraja. Irmãos, é tão gostoso você chegar num lugar onde existem pessoas tristes e chegar alguém motivado. Às vezes você está num lugar e você chega e você dá um bom dia. A paz do Senhor, bom dia. E aí você muda toda aquela trajetória. Um bom dia pode mudar a vida de alguém. Ou a paz do Senhor que você dá àquele seu irmão pode ser o ânimo que ele precisa para prosseguir. Que possamos ser essa pessoa que olhe para o nosso próximo e olhe para o nosso irmão com amor, com alegria, que possamos sempre ter uma palavra de incentivo para ele. Que possamos, irmãos, fortalecer as nossas mãos, se em sua caminhada. Se você que está me ouvindo agora, se você se encontra enfraquecido na sua caminhada, que você possa hoje encontrar ânimo, força, alegria em Jesus Cristo para você continuar a carreira, que você possa olhar de onde você parou, que você possa levantar, que você possa nesse dia hoje se levantar do lugar onde você está e fazer diferente e dizer, hoje eu vou conseguir, eu vou olhar para Jesus e vou me animar e vou conseguir caminhar, prosseguir para o alvo. Vamos juntos, irmãos, chegarmos ao nosso alvo, que é Jesus, que é a vida eterna. É a vida eterna. Irmão, só existe um caminho. Eu não sei, você que está me ouvindo, por quais caminhos você tem andado, por quais caminhos você já percorreu. Às vezes você está me ouvindo agora e você fala, já percorri tantos caminhos, mas ainda não me encontrei. Ei, existe um caminho, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, entre por essa porta, entre por Jesus. É o caminho que te leva à vida eterna. Que possamos nos livrar então de tudo que nos embaraça, que possamos nos arrepender e olharmos para Jesus.
Não é hora, irmãos, de fraquejar. Não é hora. Você que está caminhando, você que está nessa grande corrida, não é hora de fraquejar, mas é hora de juntarmos as nossas forças e corrermos com perseverança. Nesta manhã, eu quero profetizar sobre a sua vida ânimo, força, alegria, que as suas mãos e os seus pés sejam fortificados em Jesus, que você olhe para Ele e consiga continuar a sua caminhada. Que você tenha forças para continuar a sua caminhada e o seu alvo seja Jesus e a vida eterna, porque o Senhor está voltando, irmãos. Os sinais nós já podemos ver. O mundo está um caos. Nós olhamos para a nossa direita, para a nossa esquerda, nós não sabemos para onde ir, o que vai acontecer. São doenças, pestes, terremotos. Tudo indica, tudo aponta para a volta de Cristo. E que possamos, assim como o capítulo 12 nos encoraja a perseverar, que possamos perseverar, que possamos alinhar os nossos propósitos, que possamos alinhar o nosso alvo e nos desprender de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que nos impede de caminhar com Jesus. E chegarmos ao alvo, que é a vida eterna. Que hoje você se sinta encorajado por essa palavra a caminhar. Caminhe olhando para Jesus. Se você olhar para Ele, você não vai ficar decepcionado. Você vai ficar encorajado, porque Ele suportou toda a afronta por nós, por amor a nós. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele estará ao nosso lado, em qualquer momento, em qualquer situação. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.